Nós vimos então como é que o plugin trabalha com as questões de exibição das tabelas em tela, da construção automática de formulários, de listagem e usabilidade dos sistemas com o usuário. Então, acredito que a essa altura a gente deva realmente estar vendo da necessidade de código-fonte ser realmente mínima, né? Uma vez que o plugin consegue fazer tudo isso aí automático e num aplicativo data-cêntrico essas informações são redundantes se a gente realmente colocar elas novamente na tela. As telas podem então ser construídas automaticamente, não é necessário que nós programemos absolutamente nada para fazer uma tela, né? A questão de programação específica de eventos, de telas, de definições de usabilidade, né? Isso também pode ser facilmente contornado criando esses recursos da schema estendida, né? Onde nós vamos definir informações sobre a exibição daquilo ali. E integrando isso aí, então, a schema, nós temos uma experiência para o programador extremamente transparente, extremamente lisa, extremamente orgânica, né, para o desenvolvimento de softwares. Mas, evidentemente, a gente deve se perguntar como é que ficam as funções mais avançadas para o banco de dados, como, por exemplo, rotinas de faturamento de uma nota fiscal, rotinas de controles específicos numa tabela, de eventos onde os dados precisam ser alterados, os botões, né, que nós colocaríamos na tabela, como é que nós vamos executar essas informações, como que não é apenas uma exclusão, que não é apenas uma alteração, mas que é a execução de uma regra de negócio, que é a execução de uma rotina. Exemplo clássico, como eu comentei, é faturar uma nota fiscal, né? Faturar uma nota fiscal, a gente tem que dar select em várias tabelas, verificar uma série de informações, dar updates em tabelas, dar inserts em outras tabelas, atualizar o estoque, atualizar o financeiro. Então, é uma rotina extremamente complexa que deve ser feita, né? Evidentemente, a linguagem JavaScript ou HTML não é indicado para fazer esse tipo de coisa, e nem mesmo o SQL é indicado para fazer esse tipo de operação no banco de dados. Então, a gente precisa de uma ferramenta mais poderosa para fazer esse tipo de trabalho, né? E também de uma metodologia específica para a gente criar esses elementos de uma forma transparente para o programador. Então, o plugin ele trabalha principalmente com gatilhos, né? Com triggers, funções. Então, todo tipo de rotina, de regra de negócio complexa que deva ser feito no banco de dados é feita através de uma função, né, que é atrelada a um gatilho, a um trigger em uma tabela. Então, na verdade, se nós queremos, por exemplo, fazer uma rotina de faturamento de nota fiscal, nós vamos simplesmente criar uma tabela chamada faturar nota, por exemplo. Nessa tabela a gente pode criar uma trigger after insert ou before insert, por exemplo, que vai então disparar todas as rotinas de faturamento dessa nota. Nessa tabela a gente cria uma chave estrangeira apontando para a nota fiscal, então a tabela de faturar nota tem uma chave estrangeira para a tabela de nota. Logo, o plugin reconhece que é uma operação que deve ser feita em nota, né, e a trigger, por consequência, vai receber a informação do código da nota que está sendo faturada para poder fazer a alteração. E através da schema estendida, a gente vai então definir que essa tabela é uma tabela especial, que a gente chama de tabela de execução. Então, as tabelas de execução, elas se transformam em tela como botões, né, onde nós clicamos no registro e ele nos exibe um botão permitindo que a gente fature essa nota fiscal, por exemplo. Essas tabelas, em geral, elas não têm permissão de delete, não têm permissão de update, né? Mas vão ter permissão só de insert, que na verdade a execução da ação é o insert, né? E vão ter permissão eventualmente de select também, para que a pessoa possa consultar, ter um log de tudo que foi feito naquela tabela, né? Quem fez, quando fez, etc. Pode trabalhar isso aí. Em alguns casos também a gente pode ter a necessidade de que para executar uma função a gente tem que passar dados, né, para aquilo lá, como por exemplo,
vai faturar a nota fiscal, tem que especificar, por exemplo, uma data, tem que especificar um valor, ou especificar os itens que vão ser faturados, etc. Então, deve ser feita uma pergunta para o usuário. Nesse caso também, isso é facilmente trabalhado no Pluni, onde tu simplesmente, nessa tabela de execução, vai criar os campos com os dados que são necessários, uma tabela como qualquer outra, ou seja, é obrigatório que tu informe a data, por exemplo, tu vai criar um campo que não pode ser nulo na tua tabela de execução, e no momento que tu clicar no botão para fazer essa inclusão, o sistema automaticamente vai exibir um formulário perguntando essa informação, e tu só vai conseguir submeter o formulário, o usuário só vai submeter esse formulário se ele especificar as informações todas corretas ali. Aí, claro, o Pluni vai te oferecer opções diferentes para fazer esse botão, como, por exemplo, fazer uma submissão direta sem perguntar nada via JAX, ou vai exibir na mesma tela com o formulário para tu confirmar a execução, ou ele vai abrir numa nova janela, para nessa nova janela tu colocar os dados necessários e executar isso aí. Então, a gente tem um exemplo, inclusive, em tela aqui, né, novamente na tabela teste 1, nós temos uma tabela de execução chamada executar em teste 1, que foi feita exatamente da maneira que nós comentamos. Então, eu posso pegar qualquer registro de teste 1, clicar com o botão direito, e ele me abre automaticamente a opção ações aqui embaixo. Em ações, né, são as tabelas de execução, e aqui eu tenho executar. Então, clicando em executar, ele me abre, né, a possibilidade de fazer uma execução naquele registro. Então, aqui eu posso colocar os dados dessa execução, aqui ele só me faz uma pergunta da descrição, e então eu confirmo a execução, e ele já executou as triggers todas necessárias a isso aqui. Também é bem interessante porque nós podemos definir que as tabelas normais, assim como as tabelas de execução, podem permitir múltipla inclusão, né? Ou seja, a inclusão de mais de um registro. E se nessa múltipla inclusão a gente está permitindo a inclusão dos registros que fazem referência na chave estrangeira à tabela necessária, o Pluni permite a múltipla execução, ou seja, tu selecionar 2, 3 ou mais registros e fazer uma execução conjugada em todos os registros, que é exatamente o caso que também nós temos um exemplo em tela. Essa tabela de executar de teste 1, ela permite múltipla inclusão, o Pluni reconhece isso e aparece as ações aqui em cima da listagem, né? E no caso, executar. Então eu vou selecionar 2, 3 registros, vou clicar em executar, e ele me abre na tela então a execução dos 3 registros e vai me perguntar a descrição individual de cada um deles, né? Então digamos que a descrição do primeiro é teste 1, do segundo é teste 2 e do terceiro é teste 3. Clico em executar, ele fez essa inclusão, ou seja, ele fez 3 inclusões ao mesmo tempo. É interessante também essas 3 inclusões porque isso é transacional, né? Então ele abriu a transação no início, realizou 3 inclusões diferentes e no final ele comitou essa transação. Então se qualquer um dos 3 registros tivesse dado problema, o Pluni iria dar um rollback, né? Ele ia voltar atrás em toda a transação e nenhum dos 3 registros seria incluído e iria exibir a mensagem de erro para o usuário. Normalmente o usuário ia verificar essa mensagem de erro, corrigir porventura algum dado que ele pudesse ter incluído errado no sistema, né? E novamente tentar fazer a execução dessa função.